pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Hoje nós teremos a segunda aula dentro das catequeses sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira parte da catequese, ela é dedicada ao estudo da profissão de fé, com base no credo, e nós já concluímos a parte dedicada a Deus Pai, porque essa primeira parte é subdividida em 3 partes. Uma parte que é dedicada a Deus Pai, uma segunda parte que é dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e uma terceira parte que é dedicada ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então o Renato, na aula passada, ele iniciou essa segunda parte dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje nós continuaremos. São 2 aulas que a gente até prefere avançar pouco no catecismo, mas não tem como dar nem a aula da semana passada, nem a de hoje com pressa, porque
as aulas são muito dogmáticas. Talvez a aula de hoje seja a aula mais dogmática de todo o ano. A gente vai falar hoje de vários dogmas da nossa fé. Então é fundamental que essa aula seja dada com muita calma. É uma aula que é dividida em duas partes. Uma parte mais dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo e a segunda parte dedicada a Nossa Senhora. Então hoje nós falaremos de vários dos dogmas marianos. Então é uma aula de fato muito importante, até pela característica da nossa turma. Mais do que qualquer outra turma da história da catequese, isso é muito bom. A nossa turma ela tem vários ex-protestantes. E isso é uma grande graça que Deus deu para a paróquia, para a Santa Igreja e para a própria catequese esse ano. E essa é uma aula fundamental, talvez para todos, mas em especial para esses alunos, porque hoje nós falaremos dos dogmas marianos, como eu falei, e também falaremos dos dogmas relacionados a Nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação. E há muita confusão a esse respeito, não preciso nem dizer, no meio protestante, mas também dentro da Igreja Católica, por influência do protestantismo que entra na Igreja. Então hoje diversos fiéis católicos ou supostos fiéis católicos não têm uma compreensão correta, não têm de fato a fé católica a respeito da encarnação e a respeito de Nossa Senhora. Então hoje é uma aula importantíssima para que sejam debeladas, esclarecidas quaisquer dúvidas que vocês tenham a esse respeito. E claro, isso continua, pela catequese toda. Eu só queria fazer duas observações antes da gente começar. A maior parte dos alunos já está, graças a Deus, no presencial. E tem alguns alunos que estão, por razões específicas, no virtual ou em um regime híbrido. Mas é bom vocês saberem que quando vocês eventualmente faltarem à catequese, mas ouvirem o áudio da aula, não deixem de comunicar a gente que vocês ouviram, porque isso faz diferença. Para vocês que estão no presencial, é evidente que não é aquele pezinho de presença, né? Não é uma presença com P maiúsculo, mas também não é uma falta. Então, quando vocês ouvem a aula, têm esse interesse, avisem a mim ou a Tatiana, porque vai ter lá, vai constar que vocês não vieram à aula, mas ouviram o áudio. Isso faz toda a diferença. Quando a gente olhar lá no final do ano, a gente olha, sempre tem, infelizmente, um aluno ou outro que começa a faltar demais e a gente, eventualmente, tem que dizer para ele que ele não está preparado para receber o sacramento. Infelizmente, isso acontece todos os anos. Mas quando a gente olhar lá no fim do ano, as faltas, as ausências de vocês não serão ausências completamente. Vocês tiveram o interesse de ouvir o áudio da aula. Isso faz toda a diferença, porque vocês não vão ter perdido o conteúdo. E esse é o objetivo de gravar o áudio da aula. Não é um aluno ficar sem vergonha e faltar, porque não faz diferença ele vir. Faz toda a diferença vir. Mas é quando ele tem que faltar, ele não perde o conteúdo. Isso faz toda a diferença quando a gente fala da doutrina da igreja, que cada conteúdo é insubstituível. E a outra observação é que a gente começou ontem o mês mariano na nossa paróquia. E então eu vou colocar lá no grupo a cada dia algum conteúdo relacionado a isso. Então, quem tiver disponibilidade para acompanhar, ontem foi até a família de uma aluna aqui da catequese, tem muito carinho pela Bruna, o esposo dela fez a catequese no ano passado, é até meu afilhado de crisma, fazem parte do círculo do encontro de casais junto comigo e com a minha esposa, com a Aline. Então, ontem eles começaram a falar de Nossa Senhora Aparecida. Então, a cada dia, me parece, que a cada dia uma Nossa Senhora, uma invocação específica de Nossa Senhora será falada, esclarecida, aprofundada por uma família da paróquia. Então, é sempre bom que vocês aqui também tenham uma catequese paroquial, que vocês saibam o que acontece na paróquia a cada tempo. Esse mês de maio é totalmente dedicado a Nossa Senhora, e é bonito que ele começa com um dia dedicado a São José. Eu estava em Minas ontem, numa cidade, Barbacena, que é a cidade onde a minha mãe nasceu, cujo padroeiro é São José Operário, justamente aquele que nós celebramos ontem.
Então é um mês que começa com São José e é dedicado a Nossa Senhora. Eu fui até a missa lá na Basílica de São José ontem, então missa bem cedo, já estava lotada, assim, dentro do possível, né? Cheia dentro do que é possível para esse momento. Então, assim, fiquem atentos ao que a paróquia apresentará para vocês no mês de maio a respeito de Nossa Senhora. Isso vale também, falei que a nossa turma tem vários ex-protestantes, então importantíssimo que esses fiéis, todos vocês, mas especialmente esses que vieram do protestantismo, tem que dar muita atenção a esse amor à Nossa Senhora, que vai vir agora em que vocês estão dando esses passos dentro da igreja. Então, esse mês a paróquia vai dar muito material, muita informação para que vocês se aprofundem nesse amor, nessa devoção à Nossa Senhora. Fala. Pedro, esse ano parece que o Papa, ele... Ano de São José? Não, em relação à indulgência plenária, simplificou o procedimento, você sabe disso? Não, dentro do ano de São José, o Papa ele escolheu uma série de obras indulgenciadas que não são usuais, que valem só para esse ano. Não me parece que foi uma simplificação geral do procedimento de indulgência. Ele ampliou o rol de obras indulgenciadas por conta do ano de São José. Se você encontrar alguma informação diferente, você manda lá no grupo ou me manda no privado e eu esclareço na próxima aula. Mas é muito comum que em anos específicos, em anos especiais, obras... Por exemplo, no ano passado, por conta do Covid, a igreja ela ampliou o rol de obras indulgenciadas por conta da necessidade de ficarmos um tempo em casa. Então, isso aconteceu no ano passado. Então, a igreja, ela faz isso. É muito comum. E esse ano em especial, por conta do ano de São José. Tá? Vamos, então, aqui na parágrafo 456. A aula de hoje é muito importante. Então, em regra, a gente vai acompanhar pelo Catecismo da Igreja Católica. Aqui no meu menor é a página 128. Parágrafo 456. É a página 128. Então vamos lá. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. A esse parágrafo primeiro, que é a primeira parte da aula, é dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus se fez homem. E o primeiro item, talvez o mais importante de todos, são as razões da encarnação. Por que o Verbo se fez carne? Aí o Catecismo dará várias razões e é fundamental que vocês compreendam todas elas. As mais importantes são a primeira e a quarta, mas as outras duas são fundamentais também. Vamos lá. Com o credo niceno-constantinopolitano, ele tem esse nome porque ele é fruto de dois concílios ecumênicos, que é o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla, que aconteceram no início da história da igreja, por isso é que é credo niceno-constantinopolitano. Respondemos confessando: e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Esse é o objeto da aula de hoje, e é só para que vocês saibam, tradicionalmente, quando é rezado este credo na Santa Missa, nessa hora, justamente nessa hora em que nós lemos estas palavras, a gente se coloca de joelhos. Isso até hoje acontece na chamada missa tridentina, na missa tradicional, em cada domingo. Mas mesmo no rito atual, é de bom tom, quando a gente reza o credo niceno, nessa hora é de bom tom se colocar de joelhos, porque de alguma forma aqui nós estamos no centro do credo. Primeira razão: o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Este apareceu para tirar os pecados. 3 citações da primeira carta de São João. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso nola restituir.
Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz? Belíssima citação de um padre da igreja, bispo, São Gregório de Nissa. Então essa é a primeira razão. O Verbo se fez carne para nos salvar. Aqui salvação é no sentido de remissão dos pecados. Eu já falei para vocês que a salvação é mais do que isso, mas nesse sentido, primeiro é salvação como remissão dos pecados. A segunda razão, o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a segunda citação belíssima do Evangelho de São João e a primeira, mais uma vez, da primeira carta de São João. Essa segunda citação, inclusive, é uma palavra tão importante. O padre Paulo Ricardo sempre fala isso nas suas homilias, que se toda a Sagrada Escritura se perdesse, Deus nos livre disso, mas este versículo se conservasse, nós teríamos acesso ao ápice da revelação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é o resumo do Evangelho, é o resumo da Sagrada Escritura, dentro do diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 16. Então essa é a segunda razão. O Verbo se fez carne para que nós conhecêssemos o amor de Deus. E aí a terceira razão. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Pai, no Monte da Transfiguração, ordena: ouvi-o, pois ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. Vejam que são diversas citações do Evangelho, belíssimas todas elas, justamente para mostrar, com base na Sagrada Escritura, que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem. É isso que, quando nós falamos o Verbo se fez carne, isso quer dizer que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, se fez homem. E a terceira razão, terceiro motivo, para ser nosso modelo de santidade. E o quarto, que talvez, ou certamente é o mais importante, junto ao primeiro, mas para além até do primeiro, porque aqui a gente fecha o conceito de salvação, que eu já falei para vocês nas últimas aulas, que inclusive Adão e Eva no paraíso, antes do pecado original, necessitavam de salvação, e a gente vê isso aqui agora. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina, pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem. E o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne Filho de Deus. Então essa é a razão mais importante. É isso quando nós falamos que nosso Senhor Jesus Cristo abriu as portas do céu para nós. Esse é o sentido principal, para que o homem participe da natureza divina, para que o homem participe da vida bem-aventurada,
da vida eterna com Deus no céu. Esse é o sentido principal das nossas vidas e essa é a principal razão pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem. O Verbo se fez carne. De fato, aquilo que a serpente fala para os nossos primeiros pais, vós sereis como deuses, não era uma mentira. O problema é que o demônio ali, Satanás, como sempre, o mal nada mais é do que a subversão, a deturpação de um bem. O mal é sempre um bem deturpado, desordenado. Ali o que Satanás fez foi pegar uma verdade, só que aplicá-la de forma errada, porque ali ele tentava convencer Eva a ser como Deus, sem Deus, e não segundo Deus, mas contra Deus. Então aqui a gente vê claramente que o homem sim é chamado a ser como Deus. O homem é chamado a ser divinizado, a participar da vida divina. Então tem mais duas citações aqui, belíssimas também, para a gente concluir essa primeira parte. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. É uma citação de Santo Atanásio, grande padre da igreja, também grande santo que lutou contra a heresia ariana, que a gente vai ver daqui a pouco o que é o arianismo. E a segunda citação é de Santo Tomás de Aquino, doutor comum da igreja. O Filho unigênito de Deus, querendo-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. Vejam que palavra forte. E é isso mesmo. Então, é fundamental que nós reconheçamos esse alto chamado que é feito a nós. Hoje, infelizmente, boa parte das pessoas vive, não é nem como ser humano, vive como animal. A gente vê boa parte das pessoas hoje, elas vivem na prática aquela dinâmica da parábola do filho pródigo, em que o filho pródigo olhava para os porcos e ansiava por comer a lavagem. Ele sentia vontade de, mas nem isso ele tinha. Então, boa parte das pessoas na nossa sociedade hoje vive assim. Se delicia com lavagem e pensa que está a caminho da vida eterna, a caminho do céu, quando a gente sabe que é o caminho contrário, o que, infelizmente, essas pessoas têm trilhado. Então, vejam que recordar-se dessa verdade, essas verdades que eu acabei de anunciar para vocês a partir do catecismo, nós precisamos nos recordar delas cotidianamente, diariamente. Eu não posso perder de vista essa verdade. Eu sou chamado ao céu. Eu sou chamado à vida eterna com Deus no céu. Eu sou chamado a participar da bem-aventurança eterna com Deus no céu. Como seria diferente a vida da nossa sociedade, das pessoas com quem nós vivemos, ou com quem convivemos, ou das pessoas que estão na cidade do Rio de Janeiro, no estado, no Brasil e no mundo, se as pessoas crescem de fato nisso. Reflitam sobre isso. Pensem como seria a vida das pessoas se de fato nós crescemos nesse alto chamado e nós crescemos que Deus se fez homem. É porque a gente fala isso demais e corremos o risco de nos acostumarmos com esta verdade. Nós não podemos nos acostumar. Deus se fez homem. O próprio Deus, e ele se fez homem para sempre. Não é que ele passou um tempo, ele é homem hoje. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, hoje, nosso Senhor Jesus Cristo está no céu à direita do Pai e ele é homem. Ele assume a nossa humanidade para sempre. E nós ignoramos isso. Boa parte das pessoas ignora essa verdade ou a rejeita, o que é ainda pior. Nós não podemos aceitar isso. Daqui vem o ardor missionário. Nós não podemos nos conformar que haja pessoas que não sabem que Deus se fez homem para salvá-las. Pessoas que estão nas falsas religiões, pessoas que não creem. Nós não podemos nos conformar com isso. Eu preciso
rezar pela conversão dessas pessoas, me mortificar, mas também pregar, quando for o caso, quando houver abertura, também anunciar o Evangelho. Nós somos portadores de uma verdade maravilhosa. Não podemos guardar isso apenas para nós. Então, vamos compreender melhor então essa realidade da encarnação. De que forma Deus se fez homem? Como nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade? É o parágrafo 461. A encarnação é a segunda parte. Retomando a expressão de São João, o Verbo se fez carne, a Igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Em um hino atestado por São Paulo, a Igreja canta o mistério da encarnação. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse hino cristológico da carta de São Paulo aos Filipenses é belíssimo, e é lido pela Igreja e rezado pela Igreja na liturgia das horas, sempre nas primeiras vésperas de cada domingo, que são rezadas no sábado, início da noite de sábado. A Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram de teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então é a carta aos Hebreus. Tradicionalmente, o autor da carta aos Hebreus sempre foi considerado São Paulo. Em tempos recentes, alguns exegetas começaram a questionar isso. Não tem problema nenhum dizer que foi São Paulo, mas também não tem nenhum problema falar o autor da carta aos Hebreus. Não há, isso é opinável, não tem nenhum tipo de problema, tá? Mas saibam que tradicionalmente essa carta sempre foi atribuída a São Paulo. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Esta é a alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando canta: o grande mistério da piedade, ele foi manifestado na carne. Uma citação da carta de São Paulo a Timóteo. Então, isso é fundamental. Esse parágrafo 463 é muito importante, porque cristão é apenas aquele que reconhece que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Nós podemos apenas dizer que uma pessoa ela é cristã se ela crê na encarnação, se ela crê que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Se vocês passarem ali na rua José Higino, na Tijuca, vocês vão ver lá, Espiritismo Cristão, Ramatiz, é a rua talvez mais espírita do Rio de Janeiro, é José Higino, e tem uma paróquia que está lá no meio daqueles centros todos lá, que é a São Domingos de Gusmão, do lado ali do Extra. O Extra fica de um lado, a paróquia do outro. Saibam que o espírita ele não é cristão. Espiritismo cristão é uma contradição de termos, porque o espírita não crê que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, isso se aplica ao muçulmano, isso se aplica ao judeu, isso se aplica a todo e qualquer pagão, A palavra técnica para quem não é cristão é pagão. O pagão é aquele que não crê que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, assim, sim, nós podemos dizer que os protestantes, os ortodoxos, os anglicanos são cristãos, mas entendam, eles não são cristãos em plenitude. É um cristianismo deficiente. É um cristianismo, a gente poderia colocar com C minúsculo, porque eles não creem em toda a verdade que foi revelada
acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cristão com C maiúsculo apenas os fiéis católicos, e a gente vai ver hoje como é que a igreja crê de fato que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro. Isso não foi fácil, tá, gente? A gente vai ver agora nesse próximo item que é fundamental, talvez seja a parte mais importante da aula, que ao longo de séculos, em meio a diversas heresias que ameaçaram a igreja até a destruição, a igreja teve que afirmar qual é o dogma, ou quais são os dogmas a respeito da encarnação, porque de fato não é fácil. A gente dizer Deus se fez homem, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Agora, a pergunta que fica é como? Como nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Como explicar isto teologicamente? Então, agora vem a resposta. Aqui está a fé católica, aqui está a fé da igreja. Esse é o momento que eu brinco para vocês do bolo de chocolate, né? Porque o dogma tem que ser para nós um bolo de chocolate, é um luzeiro. Olhem esse corredor aqui, os dogmas de fé são luzeiros que fazem com que a gente não saia do caminho da fé. Então vamos ver aqui qual é o dogma a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. Então agora a igreja o catecismo de forma muito bela, essa parte está muito bem feita, vai falar das heresias e da verdade da fé. As primeiras heresias, mais do que a divindade de Cristo, negaram sua humanidade verdadeira. Docetismo gnóstico, aqui a gente poderia também chamar de gnosticismo. Então é uma heresia que negava que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, negava a humanidade de nosso Senhor. E saibam que o gnosticismo até hoje, essa heresia, ela até hoje afeta a Santa Igreja, e ela está até hoje presente em diversos erros que são propagados, porque de fato o gnosticismo é uma realidade bem complexa, e o santo que foi suscitado para combater essa heresia, eu falo porque não está escrito aqui, foi Santo Irineu de Lyon, um santo francês. Naquela época a França se chamava Gália. Ele tem uma obra que está publicada em português pela editora Paulus, que é Contra as Heresias, Adversus Hereses. É esta obra que ele escreveu para combater o gnosticismo. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. Mas desde o século III, a Igreja teve de afirmar, contra Paulo de Samósata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, homoousios ao Pai, e condenou Ário, que afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. Então aqui é a heresia do arianismo que quase destruiu a Santa Igreja nos primeiros séculos. Ário era um sacerdote egípcio que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele negava, mas também não colocava nosso Senhor no mesmo patamar de nós. Mas ele dizia, como está escrito aqui, que ele veio do nada, ele dizia que nosso Senhor tinha sido criado pelo Pai, não gerado, e ele era de uma substância diferente da do Pai. Daí vem
esta questão que é uma palavra grega complicada, o homoousios. Homoousios é consubstancial. Na aula que o Renato deu sobre a Santíssima Trindade, ele falou para vocês que a igreja ela toma emprestado da filosofia algumas noções para explicar o dogma. Por exemplo, pessoa, essência, substância. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, natureza também, essência, substância e natureza são sinônimos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, é da mesma substância. São 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um só Deus. Então, saibam que o arianismo impregnou a igreja, ao ponto que 80% dos bispos em um determinado momento eram arianos. Eu falei de Santo Atanásio, que foi citado aqui há pouco. Santo Atanásio foi o principal combatente da heresia ariana. São Jerônimo, né, que é um padre da igreja também, muito ligado à Sagrada Escritura, porque foi ele que traduziu a Bíblia para o latim, a chamada Vulgata. O Papa São Damaso confiou a São Jerônimo a missão de ir para a Terra Santa para traduzir a Sagrada Escritura para o latim. São Jerônimo fala que a igreja dormiu e acordou ariano. E Santo Atanásio se manteve firme, chegou até a ser exilado, a ser perseguido pelas próprias autoridades eclesiásticas da época, se manteve firme na fé católica. O Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí vejam que outras heresias ameaçaram a fé. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante dela, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo, unindo a si em sua pessoa uma carne, animada por uma alma racional, se tornou homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade mãe de Deus, pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Eu sei que esse parágrafo é particularmente complicado, ele carece de uma explicação. Só para que vocês saibam, lá embaixo, no rodapé, essa citação DS, quem quiser se aprofundar nos documentos da igreja, DS é um documento que compila os principais documentos da história da igreja. É um documento, né, alemão, é Denzinger, Schönmetzer. São os dois autores, né, Denzinger, Schönmetzer. Este livro está à venda, é um calhamaço, é um livro, eu tenho esse livro. Quem quiser se aprofundar, o Catecismo faz referência a esse livro inúmeras vezes. Hoje, se eu não me engano, é DH, porque mudou, não é mais Schönmetzer, é um outro sobrenome, se eu não me engano, é Hühnermann. Continua sendo alemão. É um documento que, se vocês quiserem fazer um investimento, que ele não é barato, mas vocês encontrarão ali o resumo da história da igreja no sentido dos concílios, das heresias que foram debeladas, dos dogmas que foram proclamados. Então vejam, aqui a gente se depara com o primeiro dogma mariano, que é o mais importante, é o Theotokos, Nossa Senhora que é mãe de Deus. E vejam que aqui essa heresia nestoriana ela perdura até hoje nos protestantes, porque os protestantes negam que Nossa Senhora é mãe de Deus. E o que Nestório afirmava? Nestório, que era o autor do nestorianismo, ele dizia que nosso Senhor Jesus Cristo, ele reconhecia que Deus se fez homem, mas ele dizia que eram duas pessoas e duas naturezas. Então havia a pessoa humana, a pessoa divina, a natureza humana e a natureza divina, e não é essa a doutrina católica. A doutrina católica é que há uma só pessoa, a pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho,
com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, essa é a fé católica, essa é a fé da Igreja, esta é a fé da Igreja a respeito da encarnação. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que existe desde toda a eternidade. Ele foi gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Por isso é que o credo niceno, ele insiste muito nessa realidade da encarnação, porque ele foi feito nos concílios de Nicéia e de Constantinopla justamente para debelar essas heresias. Então, o credo niceno, eu até o lerei aqui, a parte que é importante, porque vocês perceberão que ele foi feito a partir da proclamação da fé. Ele foi feito a partir destes dogmas que foram proclamados. Vejam a insistência do credo niceno. Está aqui no parágrafo 184, depois do 184 aqui no Catecismo. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Vejam que maravilha! Vejam como proclamar este credo me mantém na fé. Então, voltando aqui ao dogma mariano de que Nossa Senhora é Mãe de Deus, se é uma só pessoa com duas naturezas, isso resolve a questão. É uma pessoa. Nossa Senhora, como está escrito aqui, é evidente. Ela não é mãe da natureza divina, mas ela é mãe da natureza humana. É de Nossa Senhora que Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu o corpo. E é através da concepção virginal do seu ventre que a sua alma racional foi criada do nada, e a gente vai ver isso na segunda parte da aula. Então, é algo óbvio, elementar. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Se eu creio que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e eu creio que Nossa Senhora é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, logo, Nossa Senhora é mãe de Deus. Então, uma só pessoa com duas naturezas, e a gente percebe que com Lutero o nestorianismo foi ressuscitado 1 milênio depois. Não é nem bem com Lutero, porque Lutero é interessante isso. Lutero era muito devoto de Nossa Senhora. A esse respeito, o problema começa mais em Calvino. Mas se a gente vai hoje, por exemplo, numa igreja dessas neopentecostais, não é nem que eles não creem nos dogmas marianos, eles são hostis a Nossa Senhora. Vocês vejam que ao longo dos séculos isso se agravou de tal forma ao ponto de um sujeito da Igreja Universal dar um chute numa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso é de uma tal loucura, porque eu tenho admiração por vocês, vocês são meus alunos, eu tenho um carinho por vocês, natural, por ser catequista. Se eu conheço a mãe de vocês, eu naturalmente terei um carinho por ela, porque eu tenho carinho por vocês. Essa aqui é a minha mãe. Automaticamente eu já vou transferir. Olha a loucura em que chegaram os evangélicos hoje, principalmente no meio neopentecostal. Eles creem que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, mas odeiam a mãe dele. Olha que loucura isso. Rejeitam a mãe daqueles que eles dizem ser Deus. Vejam que até a partir de um exemplo humano básico, como eu acabei de dar, a partir da mãe de vocês, a gente percebe a maldade que há nisso. Por isso é que é fundamental, esse mês de maio, essa aula de hoje é muito propícia aqui no dia 2 de maio, crescermos no amor a Nossa Senhora, porque é um amor que é transferido de Nosso Senhor Jesus Cristo para ela. E eu posso garantir para vocês, quanto mais nós amamos, ele vai e volta. É um amor que eu projeto de Nosso Senhor para sua mãe, mas que não fica nela, volta para ele. Quanto mais nós amamos Nossa Senhora, isso eu falo algo prático, é um testemunho aqui, não é simplesmente algo de fé, é um testemunho da minha vida. Quanto mais eu falo, minha mãe, eu te amo, mais eu amo o filho. É aquela imagem das bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Tudo que a gente entrega para ele, ela vai para nosso Senhor Jesus Cristo.
E a aula de hoje é preciosa para isso. Então vamos compreender o dogma agora, porque a citação do dogma vem agora, nessas letras pequenas, depois do parágrafo 467. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Então vejam que a heresia monofisista é dizer que é uma só natureza, a divina, uma pessoa divina com uma natureza, e a natureza humana foi como que anulada, absorvida pela natureza divina. Confrontado com esta heresia, o quarto concílio ecumênico em Calcedônia confessou em 451. Eu preciso abrir um parênteses aqui para vocês, que a palavra ecumenismo hoje está muito deturpada, né? Dentro da igreja, aí eu falo dentro da igreja católica. Hoje, infelizmente, muitos defendem um falso ecumenismo, que consiste num diálogo com aqueles que estão fora da igreja, mas que não está ordenado a convertê-los. É um diálogo vazio, em que eu bato um papo com a pessoa, nego a fé católica porque eu não afirmo nada do que a igreja crê, cheio de dedos, cheio de melindres, e não quero converter aquele irmão que é chamado a ser meu irmão na igreja, eu não quero convertê-lo à fé católica. Então esse ecumenismo, ele é falso, ele é anticatólico. Quando a gente fala aqui de concílio ecumênico, o que significa isso? Ecumênico é sinônimo de católico, universal. Todos os bispos do mundo inteiro se reuniam com o Santo Padre, o Papa, em um concílio. Isto é um concílio ecumênico. Existem concílios que não são ecumênicos porque eles não reúnem todos os bispos. Às vezes, os bispos de uma determinada localidade. Então, é um concílio que não é universal. Estes concílios ecumênicos é porque todos os bispos do mundo inteiro estavam presentes. Agora, o concílio de Calcedônia é o mais importante no sentido de que ele sintetiza a encarnação e como ela aconteceu, qual é a verdade a respeito dela. Vamos lá. Essas letrinhas pequenas. Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. A citação lá de baixo é do Denzinger, mas é uma citação do Concílio de Calcedônia. Vejam que maravilha! Vejam que maravilha ser católico. Eu peço perdão para vocês que às vezes eu me empolgo, mas é porque a minha maior missão aqui na catequese, a minha do Renato, é fazer vocês amarem a igreja. Esse é o dogma de fé mais importante, por mais que não seja o mais importante. O dogma central da nossa fé é a Santíssima Trindade, é claro. Mas o dogma mais importante, num sentido pragmático, é amar a igreja. É crer na igreja. Porque se vocês creem na igreja, se vocês creem na fé de sempre, o Padre Paulo Ricardo, na homilia que eu mandei para vocês hoje, ele fica 26 minutos a falar da igreja. E de uma forma belíssima, como sempre. Se vocês amam a igreja, se vocês creem nela, vocês não se desviam. Vocês crerão em tudo que ela ensina. E olha que maravilha ser católico. No século V, no ano de 451, vejam o dogma proclamado. Vejam que palavras maravilhosas. Como não crer que a igreja não é
como achar que a igreja não é assistida pelo Espírito Santo. Vejam que palavras perfeitas, colocadas, parece a Sagrada Escritura, colocadas, distribuídas de forma perfeita para esclarecer a realidade da encarnação. Uma só pessoa, com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E aí vem esse conceito de união hipostática. União hipostática é porque hipóstase, pessoa em grego é hipóstase. Então é união hipostática. As duas naturezas, a divina e a humana, se unem de forma perfeita, como está escrito aqui, sem confusão, sem separação, salvaguardadas as propriedades de cada uma na única pessoa do Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa divina, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha! Nós precisamos agradecer a Deus diariamente por sermos católicos, por termos esta graça de termos a fé da igreja, a graça de conhecermos a verdade. Vejam, século V, quanto sangue foi derramado para que essas verdades fossem proclamadas. Me perdoem se eu me exalto. E hoje, pessoas querem jogar isso aqui fora. E não apenas pessoas que estão fora da igreja, pessoas que estão dentro. Querem pisar nesta verdade. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que trata uma falsa religião como se ela fosse uma opção dentre muitas, como se a fé católica fosse uma opção dentre muitas. Deus se fez homem, deu a sua vida para nos salvar, e eu vou achar que é uma opção crer nele ou não? Para que Deus se fez homem, então? Para que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem? Para que Ele deu a sua vida por nós, se eu não devo crer nesta verdade? Vejam, repito, século V, 500 anos praticamente foram necessários para que esse dogma fosse definitivamente esclarecido diante das heresias. As heresias, claro que elas são um mal, mas lembre-se daquilo que eu falei, e o Renato certamente falou em aulas anteriores. Deus só permite um mal se desse mal Ele pode tirar um bem maior. Sob uma certa ótica, se não fossem as heresias, o dogma não teria sido proclamado de forma tão bela e tão perfeita. As heresias acabam por fazer a necessidade do dogma, porque saibam, mesmo que o dogma tenha sido proclamado neste século XX, o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu foi proclamado no século XX. Isto não significa que a igreja passou a crer naquela verdade, não. Significa que o dogma foi proclamado, mas a igreja sempre creu. Esta é a fé dos apóstolos. Proclamar um dogma significa isso. A igreja diz, quando ela proclama um dogma, esta é a fé dos apóstolos. Esta é a fé que nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o depósito que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos apóstolos e que nós somos chamados a guardar. Fala, querido. Deixa eu perguntar, como a gente consegue... tem aquele dogma, né? Que ninguém vem ao Pai senão diante de Deus. E como fica a questão dos santos diante dessa passagem da Bíblia? Não, a gente vai chegar lá. Na realidade, nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso é uma verdade de fé. Mas, por exemplo, quando eu acabei de me referir a Nossa Senhora, ela me leva a Ele. Ela me leva a Ele. Ele é o único caminho para o Pai. E eu tenho contato assim, com diversas pessoas que estão no caminho dessa conversão, né? E é impressionante a quantidade de conversões que tem acontecido do protestantismo para o catolicismo. Eu posso testemunhar assim de cadeira, porque no Centro Dom Bosco a gente recebe e-mail. E é engraçado porque o cara lá do atendimento, ele fica encaminhando tudo para mim. Então eu fico no WhatsApp aqui conversando com um monte de gente espalhada pelo Brasil que está nesse caminho. É tão bonito, às vezes o cara manda um e-mail assim: eu sou protestante, mas eu quero ser católico, o que eu preciso fazer? O cara manda e-mail para a gente assim. E essa questão dos dogmas marianos, a questão da intercessão, é uma das maiores dúvidas que eles têm. E olha como é que a gente consegue resolver isso de uma forma muito simples.
Pensa numa pessoa da minha família ou da sua que está doente. Ficou doente uma pessoa. O que eu vou fazer tendo um amigo como você ou você tendo um amigo como eu? Eu não vou rezar sozinho por essa pessoa. Eu vou pedir que você reze pela pessoa da minha família que está doente. Ou você vai pedir para mim. Isso é intercessão. Intercessão é uma súplica em favor de um terceiro. É suplicar, súplica propriamente dita é em favor de mim mesmo. Eu suplico em meu favor. A intercessão é quando é em favor de um terceiro. Então, se eu peço a intercessão para um amigo que está aqui, neste vale de lágrimas, que ainda está na vida terrena, como não pedirei a intercessão daqueles que já veem Deus face a face no céu, que já são santos? Como achar que a minha oração tem o mesmo valor que a oração de Nossa Senhora? Ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a sua mãe te pede algo, é evidente, isso tem um peso, até humanamente falando. O peso do pedido de uma mãe, às vezes a gente é meio teimoso com a mãe, né? Bota o casaco, a gente fala não. Isso é birra de criança, é comum. Mas quando a gente fala sério, sem birra, o pedido de uma mãe tem um peso. Vocês acham que para nosso Senhor Jesus Cristo isso não tem? Ele assumiu a nossa humanidade. Isso vale, claro, para os santos, isso vale para os anjos, que já estão na beatitude eterna, já veem Deus face a face. Então, se eu penso sob essa ótica, muito simples, a partir de um exemplo humano, eu e você na nossa amizade, eu compreendo que a intercessão faz todo sentido e que rejeitá-la é uma grande bobagem, é uma grande besteira, é falta até de humildade. Mas fica tranquilo que essa questão da comunhão dos santos, a gente vai ter uma aula só para falar disso. Hoje a gente vai se concentrar em outras realidades dos dogmas marianos. Então, poderia também extrair disso no livro do Apocalipse, onde dizem que os mortos rezam pelos vivos? Sim, perfeito. Isso está na Escritura. Só que, como não está tão claro, que os protestantes têm esse hábito, para que eles creiam na verdade, ou naquilo que está na Escritura, tem que estar assim de uma forma claríssima, e nem tudo está. Nem tudo está. Por isso é que nós cremos na Sagrada Tradição. Por isso é que nós cremos naquilo que foi revelado oralmente, na vida da igreja, na sua liturgia. Essa é a grande diferença. Nós não cremos apenas na Sagrada Escritura, nós cremos também na Sagrada Tradição. Eu já ouvi falar isso, mas não sei se é correto. Que Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, sempre esteve unido a Deus. Só que na cruz, no momento que ele assumiu nossos pecados, ocorreu uma separação dessa união hipostática. Não houve separação. E que a dor da cruz seria dele se separar de Deus. Não, na realidade, ele assumiu o nosso sofrimento, mas ele não deixa de ser Deus, nem deixa a natureza divina, mas ele de fato ele assume a nossa humanidade em tudo, inclusive no sofrimento. E ali, sem dúvida nenhuma, ele enquanto Deus, ele poderia ter feito aquele sofrimento cessar num piscar de olhos, mas ele quis sofrer. Ele quis sofrer até o derramamento da última gota de sangue. Mas não é que isso afete a união hipostática de forma alguma. Mas ele, enquanto Deus, ele abraça a nossa humanidade. Pode ser que ele estivesse sendo a dor que ele sentia, era pela dor humana ou por assumir os nossos pecados, ou pelos dois? Não, os dois. Ali ele já antecipava toda a dor que ele sentiria na sua paixão. Porque, entendam, a dor moral é muito maior do que a dor física. A gente vê aquele filme do Mel Gibson e, de fato, eu penso que o Mel Gibson fez o que dava para fazer e que nós continuássemos a assistir o filme da paixão. Porque se ele avançasse além do que mostra, porque dizem que foi muito pior, fisicamente, foi muito pior do que o filme mostra. Mas ali, o Mel Gibson chegou, digamos, até o que era recomendável para que as pessoas conseguissem assistir o filme até o fim. Mas saibam que ali a gente viu a dor física, a dor moral e até espiritual é muito maior. Pensem numa pessoa que tem a sua honra injustamente maculada. Ela é acusada de um mal que ela não fez, de um pecado. Isso dói muito mais na pessoa do que a dor física. Porque a dor física chega uma hora que ela passa.
Ou ela é curada ou a gente morre. A dor moral não, ela perdura. Então ali naquele momento do Getsêmani, aquela angústia que levou Nosso Senhor fisicamente a suar sangue, e a própria medicina afirma que isso é possível, não foi somente a previsão de toda a dor física que Nosso Senhor ali tinha, mas também da dor moral, de toda a humilhação. Ele, perfeitíssimo, santíssimo, Deus que se fez homem, Nosso Senhor era muito mais sensível do que nós, até fisicamente. Santo Tomás de Aquino diz isso. Até a dor física numa pessoa que não tem pecado, ela é muito maior do que numa pessoa como nós, que é miserável, que é pecadora, que tem as misérias que nós temos. Então, até fisicamente ele sofria mais. Tá? Então, vamos só fechar aqui, depois eu vou ter que seguir pelo compêndio para que a gente consiga falar tudo na aula. Parágrafo 468. Depois do concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, o Quinto Concílio Ecumênico em Constantinopla, em 553, confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos, e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. A Igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Aí tem outras passagens aqui belíssimas. Vejam que foram concílios que se prolongaram aproximadamente por 2 séculos na história da Igreja. Começa no século IV, a gente falou do concílio de Éfeso, por exemplo, e vai até o século VI, com o concílio de Constantinopla. Por isso é que fala credo niceno-constantinopolitano, porque ele foi formulado, vejam que ele foi formulado praticamente ao longo de um século. Isso é impressionante. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era, canta a liturgia romana. E a liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes por nossa salvação encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado a Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte. Sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo. Salvai-nos. Então vejam como a liturgia também tem este papel de proclamar a fé, de anunciar a fé. Então vamos aqui agora no compêndio, só para a gente continuar por aqui, agora que nós já lemos no Catecismo com toda a profundidade necessária o dogma, há ainda algumas questões que ficam em aberto a respeito de como nosso Senhor Jesus Cristo é homem. Então nós já vimos que uma só pessoa, a pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela assumiu a nossa humanidade. Só que pairam algumas dúvidas, como nosso Senhor Jesus Cristo viveu, como ele vivia enquanto homem. É a partir da pergunta 90, página 45 aqui deste compêndio menor. O Filho de Deus feito homem tinha uma alma com um conhecimento humano. O Filho de Deus assumiu um corpo animado por uma alma racional humana. Com a sua inteligência humana, Jesus aprendeu muitas coisas pela experiência, mas também como homem, o Filho de Deus tinha um conhecimento íntimo e imediato de Deus, seu Pai.
penetrava igualmente nos pensamentos secretos dos homens e conhecia plenamente os desígnios eternos que ele viera revelar. Isso aqui é muito importante. Então, nosso Senhor Jesus Cristo assume a nossa humanidade. Deus se fez homem. Nós já aprendemos aqui, especialmente nas catequeses sobre a criação, que o ser humano ele é corpo e alma. Ele tem uma dimensão material, que é o corpo, tem uma dimensão espiritual, que é a alma. Então é evidente, se nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, ele tem um corpo e ele tem uma alma. No momento em que ele foi concebido no ventre de Nossa Senhora, pelo poder do Espírito Santo, ele passou a ter um corpo e uma alma racional. Nós já falamos aqui que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus por conta das duas principais faculdades da alma. Não sei se vocês lembram, a inteligência e a vontade. E aqui é que vem a questão, a respeito do conhecimento. Conhecimento é a inteligência. Nosso Senhor Jesus Cristo, se ele é Deus que se fez homem, se ele tem duas naturezas, a divina e a humana, isso significa dizer que ele tem duas inteligências. Ele tem a inteligência humana e ele tem a inteligência divina. E é por isso que ele, mesmo sendo Deus, nosso Senhor, por exemplo, não inventou a lâmpada. Nosso Senhor não, ele, enquanto Deus, é evidente. Deus ele está fora do tempo. Deus olha toda a história de uma só vez, digamos assim. É difícil explicar estas coisas porque está tão acima da gente. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ele não fez nenhuma invenção. Por mais que, enquanto Deus, ele soubesse que em algum momento da história o homem descobriria, por exemplo, a eletricidade. E ele não inventou a eletricidade naquele momento da história. Ele teve, então, uma inteligência, ele tem uma inteligência humana e ele teve a experiência de aprender. Isso é espetacular. A humildade. Falamos ontem, nós celebramos São José operário. Nosso Senhor não chegou na carpintaria com São José e começou a fazer as mesas e as cadeiras de uma... Não, ele teve que aprender com São José. São José teve de ensiná-lo a arte da carpintaria. Ele teve que aprender como nós ensinamos aqui, quem é pai, quem é mãe, como nós ensinamos os nossos filhos, ele teve de aprender. Então ele tem uma inteligência humana e ele passou por essa experiência de conhecer, de aprender. Olha que maravilha! Mas, por outro lado, a sua inteligência humana, mesmo na sua inteligência humana, ele desde sempre tinha a consciência, a ciência da sua missão e de que ele é Deus. Isso a gente vê, por exemplo, naquela passagem, aos 12 anos, no Evangelho de São Lucas, Nossa Senhora dirá para nosso Senhor Jesus Cristo: meu filho, por que fizeste isso? Eis que teu pai, e este teu pai é São José, eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. O que Nossa Senhora vai dizer para Nossa Senhora? Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? E este pai aqui é pai com P maiúsculo, não é São José, é o pai eterno. Então a gente vê aqui aos 12 anos, Nosso Senhor já tem total ciência de que ele é filho de Deus e da sua missão. Ele permaneceu em Jerusalém, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E a gente vê isso claramente no Evangelho, na sua fase adulta, na sua vida pública. Nosso Senhor que perdoa os pecados diante do paralítico que é trazido, daquela passagem engraçada, que as pessoas, eu fico tentando imaginar essa passagem, as pessoas tiram o telhado, da casa de São Pedro e colocam o paralítico pela abertura. E Nosso Senhor diz: filho, teus pecados te são perdoados. Isso é claramente uma pessoa que sabe que é Deus. E ele penetra na mesma passagem quando, no silêncio do seu coração, não sei se eram os fariseus, se eram os doutores da lei, este homem blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não falaram, eles não verbalizaram, eles pensaram. Nosso Senhor, na mesma passagem, ele penetra no íntimo dos corações. A gente vê que claramente tem uma inteligência humana, mas esta inteligência humana também é iluminada pela sua inteligência divina.
que é, claro, ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo. Então, isso se aplica para a inteligência e se aplica também para a vontade, como a gente vai ver na pergunta 91. Como se harmonizam entre si as duas vontades do Verbo encarnado? Então, se ele tinha duas inteligências, porque ele tem a natureza divina e a humana, ele também tinha e tem, né? Ele está vivo e se fez homem para sempre, ele tem duas vontades, a vontade divina e a vontade humana. Vamos lá. Jesus tem uma vontade divina e uma vontade humana. Na sua vida terrena, o Filho de Deus quis de modo humano o que decidiu de modo divino com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue sem oposição nem resistência à vontade divina, ou melhor, está a ela subordinada. Então, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo tem duas vontades, a vontade humana e a divina, mas ele não é esquizofrênico. A vontade humana está sempre subordinada à vontade divina. Tanto que ele vai dizer no Evangelho, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o alimento, isso é muito forte. A vida, né? O alimento é o que dá a vida. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo é fazer a vontade do Pai. Eu vim, em outro momento ele vai falar, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a vontade humana em nosso Senhor Jesus Cristo está sempre subordinada à vontade divina. A vontade dele mesmo, enquanto Deus, é claro, e a vontade do Pai. E qual é a passagem bíblica em que a gente vê isso assim de forma perfeita? É o Getsemane que você já citou. Nosso Senhor vai falar para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Aqui é a vontade humana, mas o que ele vai dizer depois? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então aqui ele manifesta a sua vontade humana, mas subordina, sujeita a sua vontade humana à vontade divina. Que é justamente o cumprimento desta missão. Isso é muito bonito. Nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que Santo Inácio fez lá no século XVI e até hoje são aplicados, Santo Inácio vai colocar aqueles para quem ele aplicava os exercícios, e pode ser, claro, cada um de nós hoje, ele vai propor que essa pessoa medite sobre esse momento em que a Trindade decidiu que nosso Senhor se faria homem para nos salvar. É fazer um esforço, claro que é bem difícil, mas fazer um esforço para contemplar aquele momento em que a Trindade e nosso Senhor Jesus Cristo toma a decisão. Eu me farei homem para salvar a humanidade. Fala aqui. Então, só para você entender, Maria é mãe de Jesus, certo? Humano. E São José também é pai, Jesus Cristo humano. Só que São José é pai adotivo. Mas adotivo não no sentido de diminuí-lo, mas é porque ele não teve participação no acontecimento que culminou com a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi gerado sem participação de homem. Os padres da igreja colocam até de forma física, até para nós. Hoje a gente vive uma certa hipocrisia, né, na nossa sociedade, porque é uma sociedade extremamente sexualizada, e até por conta disso ela fica com falsos pudores em muitos aspectos. Isso é uma contradição própria da nossa sociedade. Os padres falarão, ele foi concebido sem sêmen. É isso que os padres falam. Essa é a fé da igreja. Ele foi concebido sem sêmen, uma concepção virginal, pelo poder do Espírito Santo. Então, Nossa Senhora é mãe da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. São José não, de forma alguma. Sim, e porque Nossa Senhora é maior do que ele. Mas eu recomendo que vocês assistam o curso que o padre Paulo Ricardo deu sobre São José, porque São José é muito grande também. Ele é muito menor do que Nossa Senhora, mas ele é muito grande, porque ele também participou do mistério da redenção. Mas neste caso, ele sim pode ser chamado de pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele é pai porque ele assumiu a missão de ser o seu pai terreno. Ele não é pai por natureza, ele é pai por adoção. Mas não tem problema nenhum
A gente pega, por exemplo, São José Maria Escrivá, e isso não somente ele, isso a gente vê em outros santos, como Santa Teresa de Ávila. São José Maria Escrivá vai falar no seu ato, que ele propõe para que nós façamos antes das meditações, de chamar São José de Senhor, meu Pai e Senhor. Mas não é no sentido tão grande como a gente fala de Nossa Senhora, e muito menos colocá-lo no lugar de Deus, mas sim, São José é muito grande, sem dúvida nenhuma, e a gente tem que ter uma veneração toda especial por ele também. Sobre essa inteligência divina, né? Essa onisciência, ela não era totalmente plena, né? Eu pergunto por conta daquela passagem que a moça tocou no manto dele e se surpreendeu. Sim, com certeza. Quando ele assume a nossa humanidade, ele não deixa de ser Deus, mas é justamente o que o Igor falou. Não foi só no momento da paixão. Você falou muito bem agora de um exemplo, quando a hemorroísa toca no manto, em que ele pergunta quem me tocou. De fato, nosso Senhor, como eu falei antes, ele teve que aprender, ele teve que conhecer enquanto homem. Então, quando ele assume a nossa humanidade, ele não deixa de ser Deus, mas ele, de alguma forma, enquanto vive humanamente, ele deixa esta onisciência. Então, ele passa a ter também uma inteligência humana. Ele passa a viver como homem. E por isso é que a gente tem que ser imensamente grato a ele, porque de fato é uma renúncia que nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos imaginar a renúncia de um Deus que se faz homem. Tem uma homilia antiquíssima do Padre Paulo, que é até emocionante. O Padre Paulo é bem chorão, né? Eu não sei se ele chorou nessa hora, mas eu fiquei emocionado porque o Padre Paulo, em um determinado momento, naquelas reflexões da homilia dominical, que são mais longas, né? Tem uns 25 minutos, ele falava assim: o mundo precisava ser salvo e Deus pregava pregos numa carpintaria. Isso é espetacular. Eu não sei, eu acho que era aquela passagem do fariseu e do publicano, era o evangelho que fala da humildade, né? Que Nosso Senhor vai falar: quem se exaltar será humilhado, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. E o Padre Paulo falava isso. Ele nos chamava a meditar sobre a humildade de Nosso Senhor. E imaginem Nosso Senhor ali com 25 anos, porque a sua vida pública começa com 30. Imaginemos Nosso Senhor com 25. E o Padre Paulo falava, né? O mundo precisava ser salvo e Deus pregava pregos numa carpintaria. Isso é de uma humildade numa cidadezinha microscópica em Israel, Nazaré. Nosso Senhor, o próprio Deus. Não é possível. É o que Santo Agostinho fala, né? Como não amar de volta quem me amou desta forma? Isso realmente deve nos mover a amar Deus de volta. Então, vamos agora continuar, porque a gente vai falar agora do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É a pergunta 92. Cristo tinha um verdadeiro corpo humano? Cristo tinha assumido um verdadeiro corpo humano por meio do qual Deus invisível se tornou visível. Por essa razão, Cristo pode ser representado e venerado nas santas imagens. Então, de fato, isto também é muito importante. A Igreja, ela entende que uma só pessoa, esta é a fé divina, o próprio Deus assume a nossa humanidade, então ele passa a ter um corpo. Então, representar Nosso Senhor Jesus Cristo em imagens sagradas em nada contraria qualquer tipo de mandamento que Deus tenha dado em algum momento da história, porque ali é de fato o corpo de Deus, é o rosto de Deus. E quando eu venero uma imagem, eu não venero a imagem, eu venero quem está representado nela. Pensem numa foto que eu deixo da minha família. Eu tenho na minha mesa de trabalho a foto da minha esposa e dos meus filhos. Quando eu olho, é evidente que o amor que eu manifesto naquelas fotografias não é as fotografias, é aqueles que estão ali representados ou aqueles que estão nelas, no caso a minha esposa e os meus filhos. É bem até apropriado que um pai de família tenha a foto dos seus queridos, dos seus amados no trabalho, porque ele constantemente se recorda da razão pela qual ele está ali a trabalhar, para sustentar a sua família.
E ainda mais importante é ter um crucifixo, ter uma imagem de Nossa Senhora, porque aí a gente lembra o fim último do trabalho, que é o céu, que é agradar a Deus, que é santificar o trabalho. Então vejam que, de fato, a realidade das santas imagens, das imagens sagradas, a partir da encarnação, a partir do momento em que Deus se faz homem, o catecismo vai falar isso mais para frente de uma forma mais desenvolvida, há uma nova economia das imagens. Não podemos ficar presos no que está no Antigo Testamento, porque Deus se fez homem. Deus assumiu um corpo. Deus passou a ter um rosto. O Deus invisível hoje tem um rosto e tem um corpo, e terá por toda a eternidade. E a última imagem que o catecismo coloca é a imagem do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma das devoções mais importantes que nós temos. Surgiu na França, né? Através de Santa Margarida Maria de Alacoque. Tem até uma igreja dedicada a ela ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando você se encaminha ali para pegar o Rebouças, você vê uma igreja bonita que tem ali, é a igreja de Santa Margarida Maria. Então é a partir de Santa Margarida Maria que começa a ser difundida esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos lá, o que representa o coração de Jesus? Jesus nos conheceu e nos amou com um coração humano. O seu coração traspassado para a nossa salvação é o símbolo daquele infinito amor com o qual ele ama o Pai e cada um dos homens. Então, esta devoção do Sagrado Coração de Jesus, o coração de Jesus, ele é símbolo, imagem, representa o amor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, por todos e por cada um de nós. E aí a gente chega na parte dos dogmas marianos. Vamos lá, a partir da pergunta 94, eu pretendo ainda ler um pouco do catecismo, mas vamos continuar aqui, e aí depois, se der tempo, eu leio o catecismo também, porque essa parte é bem importante. Concebido pelo poder do Espírito Santo. O que significa essa expressão? Significa que a Virgem Maria concebeu o Filho Eterno no seu seio, por obra do Espírito Santo, e sem a colaboração de homem. O Espírito Santo descerá sobre ti, disse-lhe o anjo na Anunciação. Então não houve a participação de homem, não houve ato sexual. Falemos de forma clara, né? Estamos numa catequese de adultos. Não houve ato sexual, não houve ato conjugal. Por isso é que os padres da igreja falavam sem sêmen, sem a participação de homem. Nosso Senhor Jesus Cristo, e esta é a fé da igreja, ele foi concebido de forma virginal pelo poder do Espírito Santo. Isso é claríssimo na Sagrada Escritura. Na anunciação do anjo a Nossa Senhora, que está no Evangelho de São Lucas, Nossa Senhora interrogará o anjo Gabriel: como se fará isso, pois não conheço homem? E o anjo Gabriel não vai falar nada relacionado a nenhum homem específico. Ele fala: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Vejam, aqui está muito clara a fé. E também na anunciação a São José, que está no Evangelho de São Mateus, o anjo diz a São José em sonhos que nosso Senhor Jesus Cristo veio pela força, pela virtude do Espírito Santo. Então, a fé da igreja é essa. A concepção de nosso Senhor Jesus Cristo é pelo poder do Espírito Santo, é uma concepção virginal. Esta é a nossa fé. Nasceu da Virgem Maria. Por que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus? Aqui é o primeiro dogma que a gente já falou dele hoje. É o Theotokos, mãe de Deus. E aí eu repito só para ficar muito claro para vocês. Nossa Senhora é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Logo, Nossa Senhora é mãe de Deus. Uma só pessoa com duas naturezas. É algo lógico, elementar. Eu nem sei se é
se isso é um silogismo aristotélico, perdão pela minha ignorância, mas resolve-se isso com lógica das mais simples. Nasceu da Virgem Maria. Por que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus? Maria é verdadeiramente mãe de Deus porque é a mãe de Jesus. Com efeito, aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo é que se tornou verdadeiramente seu filho, é o Filho eterno de Deus Pai. Ele mesmo é Deus. Então, é simples. Crer que Nossa Senhora é mãe de Deus é uma consequência lógica de crer que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Então vejam como, de fato, o protestantismo, há uma distorção claríssima no protestantismo nesse ponto. E aqui também a gente pega os espíritas, tá? Aqui dá para pegar os espíritas para mostrar claramente, o que é óbvio, que eles não são cristãos, porque quando eles rezam a Ave Maria, eles falam Santa Maria, Mãe de Jesus, não Mãe de Deus, porque eles não creem que Jesus é Deus. Então, se alguém em algum momento rezar a Ave Maria dessa forma, não é para vocês baterem na pessoa, nem ofenderem a pessoa, muito pelo contrário, vocês têm que amá-la ainda mais, porque saberão que ela não é cristã, que ela não crê que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Não, filho do homem, na realidade, isso se refere ao Pai. É uma expressão que se refere ao Pai, não se refere à Nossa Senhora. Não, quando Jesus falar, o filho do homem terá que ser, em vez tem certas passagens na Bíblia que falam sobre isso, tem? Sim, é verdade. É porque ele assumiu a nossa humanidade, você tem razão, ele assumiu a nossa humanidade. Mas não aqui se aplica a Nossa Senhora, claro, mas se aplica também ao fato de que ele assumiu a nossa humanidade. Tanto que ele é filho de Adão também. Assim se fala que ele é filho de Adão. Então aqui não é só a Nossa Senhora que se aplica isso, é que quando ele assume a nossa humanidade, ele, filho de Deus, ele se faz filho do homem. Mas isso também tem uma razão para essa expressão, porque no Antigo Testamento essa expressão ela é utilizada. Então aqui nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se revela como filho do homem, ele também se revela como cumpridor daquelas profecias do Antigo Testamento. Então tem essa dupla realidade, mas você está certo. Aqui também é uma referência à Nossa Senhora, claro, porque ele recebe a natureza humana dela, mas também, quando ele assume a nossa humanidade, ele se faz filho do homem. Ele se faz filho de Adão, filho dos nossos primeiros pais, como todos nós somos, tá? Então, vamos... Aqui, então, a gente já viu o primeiro dogma, que é objeto da aula de hoje, o primeiro dogma mariano, que a gente já tinha falado, que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Agora a gente vai falar do segundo, que é a Imaculada Conceição. O que significa isso? Nossa Senhora que foi concebida sem o pecado original. Vamos ler primeiro e depois eu explico. Deus escolheu gratuitamente Maria, desde toda a eternidade, para que fosse a mãe de seu filho. Para realizar essa missão, foi concebida imaculada. Isso significa que, por graça de Deus e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. E saibam que até na igreja havia discussões teológicas se Nossa Senhora tinha sido concebida imaculada ou não, se ela tinha sido preservada do pecado original ou não. Ao longo da Idade Média, por exemplo, de um lado, os franciscanos, os discípulos de São Francisco de Assis, defendiam a Imaculada Conceição. Isso, inclusive, é algo muito próprio, da ordem franciscana, a defesa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. De outra parte, os dominicanos, discípulos de São Domingos de Gusmão, diziam que não, que ela não podia ter sido preservada, que ela não tinha sido concebida imaculada. Então, antes da igreja proclamar o dogma, houve discussões teológicas. Esse dogma só foi proclamado no século XIX. Em 1850, o dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX, pelo bem-aventurado Papa Pio IX foi proclamado o dogma. Mas é aquilo que eu disse a vocês.
a igreja sempre creu. Esta é a fé dos apóstolos. Ela demorou a ser proclamada porque durante muito tempo não houve muita discussão a respeito disso. Quando a discussão se acirrou, depois da Idade Média, houve a necessidade de proclamar o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Mas saibam, isso não significa que Nossa Senhora não foi salva por Nosso Senhor, isso que é importante dizer. Mas ela foi salva no momento da sua concepção. No momento da sua concepção, como está escrito aqui, em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi salva. No momento em que ela foi concebida no ventre de sua mãe Santana. Nossa Senhora, ela foi concebida já isenta do pecado original. É um pouco diferente da realidade de São João Batista. São João Batista, ele já nasce santo, porque ele foi curado, ele foi salvo no ventre de Santa Isabel, naquele momento em que Nossa Senhora visita Santa Isabel. E é por isso que as duas únicas pessoas que a igreja celebra o nascimento são Nossa Senhora, no dia 8 de setembro, que é o dia do nascimento, da natividade de Nossa Senhora. Ela foi concebida em 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição, que é dia santo de guarda. Você joga em 9 meses, 8 de setembro ela nasceu. E São João Batista também a gente celebra o nascimento, que é a festa de São João, a festa junina, no dia 24 de junho, porque ambos já nasceram santos. A diferença é que São João Batista ele é concebido com o pecado original. E ele é salvo, ele é curado no ventre de Santa Isabel. Nossa Senhora não. Ela é preservada do pecado original desde a sua concepção. Esta é a fé da igreja, esta é a fé católica. E ela já nasce sem o pecado original. Perdão, ela já é concebida, claro, e nasce sem o pecado original. Santa. Você já respondeu, obrigado. Ah, então tá. O Espírito Santo ajuda às vezes. Vamos... E outro ponto que tem que estar muito claro, porque é a fé da igreja, por graça de Deus, Nossa Senhora ela não foi só isenta do pecado original. Ela não cometeu pecado pessoal algum durante a sua vida inteira. Por uma graça singular de Deus, Nossa Senhora não cometeu nenhum pecado pessoal ao longo de toda a sua vida, tá? Seria como ela cometeu o pecado sem ter o pecado original? Então, Eva também não tinha o pecado original e caiu em pecado, né? Isso divide opiniões, posso te dizer, porque eu já li tanto uma coisa quanto outra. Se ela poderia ter pecado, mas se a gente pensa em Eva, Eva não tinha o pecado original. Então, só por não ter o pecado original, isto não a isentava de incorrer em pecado, porque Adão e Eva também não tinham e caíram. Só que Nossa Senhora, de fato, foi dotada de muito mais graça do que Eva, do que Adão. Nossa Senhora, quando a gente pensa no estado de santidade e justiça originais que eles tinham no paraíso terrestre, no Éden, Nossa Senhora, ela foi dotada de muito mais graças. Tanto que o anjo Gabriel, quando chega diante dela, ele se assusta, ele exclama, ave cheia de graça. De fato, ela foi dotada de mais graças do que todos os santos e todos os anjos juntos. Por isso é que São Luís Maria Grion de Montfort, que é o autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, um livro belíssimo, que fala da consagração a Nossa Senhora, ele vai dizer, Deus juntou todas as águas e fez o mar, Deus juntou todas as graças e fez Maria. De fato, ela foi dotada de graças singulares. Então, ela foi privada do pecado original e, por graça de Deus, não cometeu nenhum pecado pessoal. Tá bom? E aí, vem na pergunta 97 essa realidade de Nossa Senhora como corredentora. O que significa isso? É evidente, ela não é redentora, mas ela colabora com a redenção. Por isso, corredentora. Como colabora Maria com o desígnio divino da salvação? Pela graça de Deus, Maria ficou imune de todo pecado pessoal durante toda a sua existência. É a cheia de graça, a toda santa. Quando o anjo lhe anuncia que daria à luz o Filho do Altíssimo, ela dá livremente o próprio assentimento, com a obediência da fé.
Maria se oferece totalmente à pessoa e à obra do seu Filho Jesus, abraçando com toda a alma a vontade divina de salvação. Isso é muito importante, porque Deus não precisava de Nossa Senhora. Deus podia ter encarnado de diversas formas. Ele é onipotente, ele pode tudo, mas ele quis precisar dela. Isso é que é bonito. Deus não precisa e não precisava, mas ele quis precisar. Ele quis precisar do sim livre de uma criatura, de uma mulher, que é Maria Santíssima. Ele quis precisar do fiat, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ele quis precisar, e aí a gente inverte, porque São Luís faz isso. São Luís Maria Grião de Montfort, ele tem esse raciocínio brilhante. Deus quis precisar de nós, Deus quis precisar de Nossa Senhora para vir até nós. E aí fica a pergunta: quem somos nós para prescindirmos dela para irmos até Ele? Esse é que é o ponto. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis se encarnar no ventre de Maria. Ela é o caminho pelo qual ele percorreu para se encarnar, para vir até nós. Por que não seguir o mesmo caminho para ir até Ele? Isso é muito bonito. Isso é sujeição ao desígnio eterno de Deus. E aqui é uma sujeição espiritual. Entendo que tudo aqui eu estou falando espiritualmente, né? Não é que a gente vai entrar no ventre fisicamente de Nossa Senhora, isso é num sentido espiritual. Ela gerou a cabeça na história. Ela gerou nosso Senhor Jesus Cristo. E ela também gera os membros do seu corpo, que é a Santa Igreja Católica. Ela também gera os membros, porque é impossível. São Luís é brilhante, ele vai dizer, é uma monstruosidade uma mãe que gera apenas a cabeça e não gera os membros. Pensem nessa realidade fisicamente. Uma mãe que gera apenas a cabeça, que dá à luz apenas a cabeça. Então, aqui é a corredenção. Na obra da redenção, na obra da nossa salvação, Deus quis precisar de Nossa Senhora. Por isso é que se fala que ela é corredentora, porque ela tem uma participação singular na obra da salvação. Foi no ventre dela que Deus se fez homem. E aí a gente cita São José porque ele também tem uma participação, muito menor, mas tem. Se a gente pensa, por exemplo, na fuga para o Egito, se São José não tivesse aquele sonho e fosse avisado dos desígnios maléficos de Herodes e levasse Nosso Senhor e Nossa Senhora para o Egito, Nosso Senhor teria sido assassinado em Belém. Então aqui a gente vê a participação de São José na obra da redenção. Isso é muito bonito. Por isso é que ele é tão grande também. Pergunta 98. O que significa a concepção virginal de Jesus? Significa que Jesus foi concebido no seio da Virgem apenas pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. Ele é filho do Pai Celeste segundo a natureza divina e filho de Maria segundo a natureza humana, mas propriamente filho de Deus nas duas naturezas, havendo nele uma só pessoa, a divina. Então vejam que todos os dogmas marianos, eles decorrem dos dogmas de Nosso Senhor. Por isso é que a aula de hoje é tão importante, porque eu percebo que os dogmas relacionados a Nossa Senhora são uma decorrência até lógica dos dogmas de fé relacionados a Nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu penso, por exemplo, na Imaculada Conceição, eu não falei disso antes, falo agora, como pensar que um ventre maculado pelo pecado poderá conceber o Filho eterno de Deus feito homem? Faz todo sentido que aquele ventre que acolheria o próprio Deus fosse imaculado, isento de pecado, isento desde a sua concepção. Vejam que a união, pensemos na união física de um filho. A minha esposa está grávida, peço até as orações de vocês, que deve nascer por agora, em junho talvez, a barriga já está gigante, ela acha que vai nascer antes,
Quando a gente olha uma mulher grávida, quando a gente olha a intimidade daquela gestação, isso vale para um ser humano dentro de outro. Uma pessoa humana dentro de outra. Agora pensem em Deus que se fez homem dentro do ventre. É claro, é lógico, faz todo sentido que aquele ventre, que aquela pessoa fosse privada de todo e qualquer pecado, porque ela tem uma missão enorme, uma missão sem igual na história. Ela foi predestinada para essa missão. Isso é importante saber. Desde toda a eternidade, Deus sabia que Nossa Senhora seria mãe de Deus. Isto está no desígnio eterno de Deus. Por isso é que o demônio odeia Nossa Senhora. Saibam disso. O demônio odeia. Isso é atestado por exorcistas, que no momento em que a pessoa está possuída, possessa pelo demônio, se você reza uma Ave Maria, a pessoa se debate. Porque o demônio, entendam que um dos motivos que levaram Lúcifer a se revoltar contra Deus, foi justamente tomar conhecimento do seu desígnio para Nossa Senhora. Ele se sentiu na sua soberba humilhado, que um ser humano infinitamente ou menor do que ele, que era anjo de luz, que era o principal dos anjos, uma pessoa humana seria mãe de Deus. E sob essa ótica, alguns santos vão afirmar que o demônio tem mais medo de Nossa Senhora do que do próprio Deus, mas entendam, porque ele tem medo da humilhação, de ser pisado por uma pessoa humana. Deus é Deus. É evidente que o demônio sabe que Deus está acima dele, mas nós, homens, estamos abaixo dos anjos. E Nossa Senhora é aquela que, também como nosso Senhor Jesus Cristo, é chamada a pisar a cabeça da serpente. Então, o demônio se sente extremamente humilhado por ter sido vencido por Nossa Senhora, porque ela o venceu. Ela nunca pecou. Nós, quando pecamos, o demônio vence em nós. Mesmo que a gente se confesse depois, naquele momento específico, o demônio venceu. Ela não. Ela venceu o demônio. Eu não sei se vocês já viram no filme do Mel Gibson, aquela hora que o demônio e Nossa Senhora, no momento em que Nosso Senhor é flagelado, Nossa Senhora tem sempre um olhar muito terno, o filme todo. Um olhar de dor, mas um olhar todo amoroso. Me chama muita atenção, aquela atriz, ela estava certamente guiada pelo Espírito Santo naquele filme. Não era ela que estava ali a interpretar simplesmente. No momento em que, por exemplo, a esposa de Pôncio Pilatos leva as toalhas, a gente vê o olhar da Mônica Bellucci, que é Maria Madalena, um olhar de ira, justa ira até, para a mulher do homem responsável pela condenação. E Nossa Senhora não. Ela olha para a mulher de Pôncio Pilatos com um olhar terno, um olhar de amor. Mas na hora que ela olha para o demônio, que os olhares se cruzam, naquela fila de homens que assistiam à flagelação, ela olha com ira. É o único momento em que ela olha com ira. E aí a gente vê que ela é a vencedora. Nela, Deus venceu o mal. Na vida dela também, Deus venceu o mal. Uma vida sem pecado, uma vida santíssima. E essa é a mãe que Deus nos deu. Como rejeitar a graça dessa mãe? Nosso Senhor deu Nossa Senhora como mãe de todos nós na cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Ali, São João representa todos nós. Como rejeitar esta graça? Como rejeitar esta graça enorme? E aí a gente chega na pergunta 99. Em que sentido Maria é sempre virgem? No sentido de que ela permaneceu virgem ao conceber seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre. Essa é uma frase do nosso pai, como sempre, belíssima, nosso pai Santo Agostinho. Portanto, quando os evangelhos falam de irmãos e irmãs de Jesus, trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão usada na Sagrada Escritura. Então, naquela época não existia a palavra primo, não existia a palavra primo para designar um parente próximo. Então, era utilizada a mesma palavra que a palavra irmão. Por isso é que, por exemplo, São Tiago Menor,
que é o autor, inclusive, da carta de São Tiago, São Paulo, em uma determinada carta, falará: Tiago, que é irmão do Senhor. E em outra passagem, vai falar que Tiago era filho de uma outra Maria. Então a gente lê as duas passagens, porque entendam, os protestantes, eles leem a Escritura, eles não leem a Escritura como um conjunto. Eles não têm uma visão universal da Escritura, porque isso é a igreja que dá para nós. Quem interpreta a Escritura é o magistério da igreja, a gente já aprendeu isso. Então isso permite que o fiel católico tenha uma visão global. O protestante, ele lê aquele versículo, ele se agarra de uma forma que ele cai, por exemplo, numa heresia como esse caso. É dogma de fé dizer que Maria é sempre virgem, tá, gente? Ela não concebeu virginalmente, por isso é que ela é chamada de Virgem Maria, porque ela é virgem até hoje. Isso é fé, tá? Isso é dogma de fé, isso não é opção. Fisicamente, o seu ímen foi preservado no parto de nosso, isso é um milagre. Fisicamente, isso é impossível. Que o ímen de uma mulher, primeiro é impossível que ela conceba virgem. Isso já é um milagre. Isso já é obra de Deus. Mas ela, naquele parto, o seu ímen não foi rompido. Isso é um dogma de fé, e eu estou falando aqui de virgindade física, tá, gente? Não é um símbolo, ela é virgem, não, é virgindade física. Por isso é que Santo Agostinho vai falar, aqui está muito claro, virgem ao conceber seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre. E a profecia que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 7, eis que uma virgem conceberá e dará à luz. E fala que o filho será chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Faz todo sentido, Deus que se fez homem, Deus que vem ao nosso encontro, Deus conosco. Fala. Então, se Maria morreu virgem, São José foi casto, Sim, por isso é que se chama casamento josefino. É o nome deste casamento em que não tem o ato sexual. Eles não tiveram nenhuma relação sexual, nenhuma relação conjugal durante toda a sua vida. Isso é questão de fé. Até porque é de fé que Nossa Senhora permaneceu e permanece virgem, hoje permanecerá, evidente, por toda a eternidade. Quando eu era evangélico, eu sempre achei que a defesa católica da virgindade de Maria seria por uma visão de que o sexo, o ato sexual seria um pecado. Eu achava, eles defendem que Nossa Senhora fosse Sim. mas não é isso, né? De forma nenhuma. Na realidade, a Igreja Católica, ela é uma grande defensora do ato sexual. Quem acha que o sexo é pecado é quem está aí no mundo envolto em uma sexualidade desregrada. Esses aí é que acham que o sexo é pecado. Tanto que eles dizem, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou pecar. É o dia que eles vão se lançar na luxúria. A Igreja diz que o ato sexual é um ato sagrado, através do qual os esposos se unem e através do qual a vida é gerada. Vejam que maravilha. Deus participa daquele ato. Deus participa do ato sexual, claro, dentro do sacramento do matrimônio, entre dois esposos. E quando a gente pensa na procriação, é uma participação direta, porque a alma é criada naquele momento. A alma racional é criada do nada naquele momento. Mas mesmo quando não há a geração da vida, é evidente que o casal ele deve estar sempre aberto à vida, mas nem sempre acontecerá a procriação. Mas o fato é que mesmo quando ela não acontece, Deus participa. No momento em que os esposos se unem, aquele momento, aquilo ali é sagrado. Por isso é que é errado, algumas pessoas vão se relacionar sexualmente, aí tem uma imagem no quarto, aí vira a imagem para a imagem não ver. Isso é claro, primeiro, o santo não está ali na imagem, né? Mas é justamente o contrário. O céu está presente ali. A minha cama, por exemplo, tem um crucifixo na parede, no meu quarto. Então veja que faz todo o sentido que eu me sinta ali naquele momento, num ato até de oração. É claro que é um sentido impróprio, é uma comparação, mas é um ato que deve ser um ato de culto a Deus. Por isso é que o mundo é que diz que o sexo é pecado, não a igreja. A igreja ela eleva
o ato conjugal, ela eleva o ato sexual. E aí a gente vê o resultado desse mundo que faz do sexo um deus, idolatra o sexo, e as consequências são as mais pérfidas possíveis. A virgindade de Nossa Senhora é apenas um fato ou tem um motivo? Tem motivo, a gente vai ler agora. Deixa eu ler o que está no catecismo para ver se você vai estar satisfeito. Se você não tiver, eu te ajudo ainda mais, mas você tocou no ponto perfeito, porque o catecismo ele primeiro expõe a fé e depois ele explica. E isso tem toda uma lição para nós. Vamos só ler a pergunta 100 antes da gente finalizar com o catecismo. De que modo a maternidade espiritual de Maria é universal? Maria tem um único filho, Jesus, mas nele a sua maternidade espiritual se estende a todos os homens que ele veio salvar. Obediente ao lado do novo Adão, Jesus Cristo, a Virgem é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos, que coopera com amor de mãe para o nascimento deles e para a formação deles na ordem da graça. Virgem e mãe, Maria é a figura da Igreja, a mais perfeita realização dela. Então, Nossa Senhora é nossa mãe na ordem da graça. Todos nós temos mães na ordem da natureza. A minha, por exemplo, se chama Ivânia. Mas na ordem da graça, todos nós temos a mesma mãe. Ela é chamada a nos gerar como filhos de Deus na ordem da graça. E para finalizar, a explicação teológica vem aqui no Catecismo, no parágrafo 502. Tá, gente? Vamos só ler aqui, porque primeiro a Igreja proclama o dogma. Depois ela explica. E isso é muito pedagógico para nós. A atitude católica diante de um dogma é eu creio, mesmo que eu não entenda. Eu não tenho que esperar entender para crer. Isso não é uma atitude católica. A atitude católica é, o dogma é este, eu creio. Por isso é que eu creio para compreender. E eu compreendo para melhor crer. Mas eu proclamei aqui vários dogmas para vocês. Primeiro, a respeito de Nosso Senhor. Depois, a respeito de Nossa Senhora, que ela é mãe de Deus, a Imaculada Conceição, a virgindade perpétua, a concepção virginal. Tudo isso são dogmas de fé a respeito de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a maternidade universal, e vocês precisam crer. Aí o catecismo vem agora e vai explicar a maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus. É o parágrafo 502. O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento desta missão por Maria em favor de todos os homens. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai, segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade. Mas propriamente, filho de Deus em suas duas naturezas. Isso é fruto de um concílio também, se vocês olharem lá embaixo. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão, que inaugura a nova criação. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. A humanidade de Cristo é, desde a sua concepção, repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. É da plenitude dele, cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça sobre graça. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo, pela fé. Como se fará isto? A participação na vida divina não vem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. O acolhimento desta vida é virginal, pois esta é totalmente dada pelo Espírito ao homem. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus
é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal de sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida, e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. É sua fé que lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. Outra frase maravilhosa de Santo Agostinho: Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Ela manifesta em primeiro lugar a fé, e porque ela manifesta a fé, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aí ela se torna mãe. Naquele momento, isso é importante saber, naquele momento acontece a encarnação e o anjo afastou-se dela. Naquele momento ela se torna mãe de Deus. Naquele momento, pela força do Espírito Santo, o Verbo se faz carne. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, por ser a figura e a mais perfeita realização da Igreja. A Igreja torna-se também ela mãe, por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo, ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a Virgem, que guarda íntegra e puramente a fé dada a seu esposo. Então Maria é virgem e mãe, é imagem da Igreja. Ficou bem entendido? Porque faz todo sentido. Vejam que isso é uma investigação teológica, que é teologia pura, mas a partir do dogma. Eu creio, e aí a partir da fé, como Nossa Senhora, eu vou fazer um esforço teológico para compreender o dogma. Isso é muito ordenado e pedagógico. Vamos lá fora então para a gente rezar. Eu só peço que vocês deixem a mesa bagunçada para a gente saber onde vocês sentaram, tá? Não é para jogar a mesa de cabeça para baixo, não, mas é só deixar a cadeira afastada.